Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, o tema do nosso trabalho é sobre o sistema urogenital. Esse sistema é basicamente dividido entre outros 3 sistemas. Eu, Amanda, vou começar falando sobre o sistema urinário. A Débora prosseguirá com o sistema reprodutor feminino. E a Aline finalizará com o sistema reprodutor masculino. O sistema urinário é composto por 2 rins, direito e esquerdo, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. O sistema urinário é responsável pela produção, armazenamento e excreção da urina e filtração do sangue. Controla também a quantidade de fluidos corporais e a quantidade de substâncias circulantes no nosso sangue. É responsável também por garantir que as diversas substâncias encontradas em excesso no corpo e os produtos tóxicos do metabolismo sejam eliminados. Isso quer dizer, portanto, que esse sistema possui um papel regulador, contribuindo ativamente para a manutenção da homeostase por meio da produção e formação da urina. O que é a homeostase, né? A homeostase é o equilíbrio dinâmico do nosso corpo, mantendo suas funções constantes, independentemente das condições do ambiente que este organismo se encontra. Resumindo, né, os rins, no processo de formação da urina, possuem um papel regulador, contribuindo para a homeostase do nosso organismo. Vamos listar agora algumas das principais funções reguladoras dos rins. Bom, os rins regulam o volume de plasma sanguíneo, consequentemente regulando nossa pressão arterial. Quando o nosso volume de sangue aumenta, a pressão arterial também tende a aumentar. Os rins, então, precisam aumentar a produção de urina para que os excessos de líquidos corporais sejam eliminados e haja o controle, né, a regulação da nossa pressão arterial. Se a pressão arterial está muito baixa, os rins tendem a reter esses líquidos corporais para tentar manter a pressão em níveis aceitáveis. Outra principal função reguladora dos rins é a manutenção do equilíbrio de eletrólitos do corpo, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato, enfim. Esses eletrólitos são importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo. Porém, eles não podem acumular. Portanto, os rins atuam regulando a quantidade de eletrólitos circulantes no nosso sangue. Outra principal função reguladora do rim é a excreção de substâncias exógenas. São substâncias que nós ingerimos, como medicamentos, drogas, enfim. Bom, falando um pouquinho sobre a localização, né, dos nossos rins, eles estão localizados na região posterior e superior da cavidade abdominal, como mostra a imagem aí do lado, protegidos pelas costelas flutuantes. Então, as costelas flutuantes têm um papel importantíssimo na proteção dos nossos rins, né? Falando um pouquinho sobre as principais estruturas renais, nós temos as artérias renais. Qual o papel, né, das artérias renais? É conduzir o sangue rico em O2, rico em oxigênio, do coração para o respectivo órgão, para os rins. As veias renais, elas conduzem o sangue rico em CO2, né, rico em dióxido de carbono, dos rins de volta para o coração. Néfrons. Os néfrons, eles são essenciais para entendermos o mecanismo de formação da urina. O néfron é a unidade funcional do rim, né? Ou seja, é a estrutura responsável pela formação da urina. Em cada rim existem aproximadamente de 600 a 800 mil néfrons, lembrando que o néfron é microscópico. Pelve renal. Bom, a pelve renal ela é responsável por conduzir a urina que está sendo produzida nos néfrons
até a tubulação responsável por transportar a urina dos rins até a bexiga urinária. Essa tubulação é chamada de ureter. O ureter é responsável por conduzir a urina dos rins até a bexiga, né? São 2 tubos que ligam os rins à bexiga, como ilustra a foto ao lado. Bexiga urinária. A bexiga urinária é basicamente responsável somente pelo armazenamento da urina, antes dela ser eliminada pelo nosso corpo. E por fim, a uretra, né? A uretra é um órgão que garante que a urina seja levada da bexiga para o meio externo. A diferença da uretra feminina para a uretra masculina, além da localização, né, obviamente, também o comprimento, né, e o diâmetro. A uretra feminina é mais curta do que a uretra masculina. E nos homens, né, a uretra masculina ela tem a função que é servir de passagem para o sêmen no momento da ejaculação. Boa noite, eu sou a Débora. Vou estar falando com vocês sobre o sistema reprodutor feminino. Ele é dividido em 2 grupos. Nós temos o sistema reprodutor feminino com os órgãos internos e com os órgãos externos. Os órgãos internos, eles são compostos pelos ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Nós temos um par de ovários, cada um de um lado do útero. A função do ovário é produzir os gametas femininos e os hormônios sexuais, juntamente com a hipófise. Ela é fundamental para o desenvolvimento das características do sexo feminino e também da regulação do ciclo menstrual. Nós temos o hormônio estrógeno e o progestágenos. Ele tem uma forma oval e aplanada, muito parecido com a estrutura de uma amêndoa. Medem aproximadamente 3 centímetros de comprimento, 1,5 cm de largura e 1 centímetro de espessura. Cada ovário é fixado por ligamentos que se dão no útero com a tuba uterina. Antes da puberdade, a superfície do ovário ela é lisa, porém durante a vida fértil ela vai se tornando progressivamente cicatricial e irregular, devido às inúmeras ovulações. Após a menopausa, ele diminui o seu tamanho em até 1/4. Possui as artérias ováricas e as uterinas. E ele é todo inervado pelo plexo ovárico autônomo, que recebe tanto da fibra do sistema autônomo simpático como parasimpático. As fibras nervosas sensoriais, elas estão dispersas no estroma e podem estar associadas a essa dor que sentimos durante a ovulação. Nós temos um par de tuba uterina. Uma das extremidades da tuba é adjacente ao ovário e a outra extremidade à cavidade uterina. Anteriormente, ela era conhecida como trompa de Falópio. Ela transporta o ovócito em direção ao útero. Cada tuba uterina, ela tem em média de 10 a 16 centímetros de comprimento e ela é dividida em 4 segmentos. O infundíbulo, ele mede cerca de 1,5 cm de comprimento e ele é o segmento da tuba que é a forma de um funil, adjacente ao ovário, na extremidade distal. E ele se abre na cavidade peritoneal. A extremidade proximal, ela se comunica com a ampola, com as fímbrias, que parecem essas franjinhas. Ela se estende na direção do ovário, mede cerca de 1,5 cm de comprimento, e a ampola é o segmento mais longo da tuba. Ele é constituído por cerca de 2/3 do comprimento total da tuba. Mede de 4 a 10 milímetros de diâmetro e é o local onde acontece a fecundação. O istmo, ele é um segmento medial, estreito das tubas uterinas. Ele é adjacente ao útero. Ele possui uma proeminência da parede muscular e apresenta cerca de 4 centímetros de largura. O útero, ele é um órgão muscular oco, dentro dele que se desenvolve o embrião e o feto. 2/3 superiores do útero são chamados de corpo do útero,
que inclui o fundo do útero, que é essa parte superior mais arredondada. Nós temos também o istmo, que fica na parte inferior, próximo ao colo do útero. Ele mede em torno de 1 centímetro. E o colo do útero, ele termina no ósseo do útero, onde que é a abertura do útero. Ele mede aproximadamente de 6 a 10 centímetros de altura, 6 centímetros de largura e de 2 a 3 centímetros de espessura. O seu peso ele pode variar de 30 a 150 gramas. Possui 3 camadas externas, o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O perimétrio é uma camada externa serosa e é constituído de tecido conjuntivo. O miométrio é uma camada mais espessa do útero. Ele é composto por paredes de grandes feixes de fibras musculares lisas e ele é separado por tecido conjuntivo. Os pacotes de músculos lisos, eles se distribuem em camadas não muito bem definidas. Durante a gravidez, o miométrio passa por um período de grande crescimento. E após o término da gravidez, o nascimento do feto, o útero ele diminui. O endométrio ele consiste em um epitélio e é dividido em 2 camadas, a basal e a funcional, a qual sofre intensas mudanças durante o ciclo menstrual. Possui artérias arqueadas, que provém sangue para o endométrio, e artérias retas, que irrigam a camada basal, e artérias espirais, que irrigam a camada funcional. A vagina ela é um tubo muscular que se estende do colo do útero até o ósseo da vagina, a abertura da vagina. Ela mede aproximadamente de 6 a 8 centímetros de comprimento. E a parede da vagina ela possui 3 camadas. A mucosa, que tem inúmeras pregas ou rugas transversais, é revestida pelo epitélio. E a muscular, ela possui camadas lisas interna e externamente. A adventícia é um tecido conjuntivo denso interno. Ele contribui para a elasticidade e a força da vagina. E também o tecido conjuntivo frouxo externo, que possui inúmeros vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Agora nós vamos falar dos órgãos reprodutores externos, que se compõem do monte púbico, grandes lábios, pequenos lábios e o clítoris. O monte do púbis ou monte pubiano, ele é uma proeminência arredondada que é constituída por um tecido adiposo subcutâneo. Ele é recoberto por pelos que começam a surgir na adolescência, na puberdade, e serve também como proteção do osso púbico. Os lábios maiores ou grandes lábios, eles são pregas longitudinais de pele, também é coberto por esses pelos e tem glândulas sebáceas e sudoríparas. Ele serve também para proteger a abertura da uretra, o clítoris e a vagina. Os lábios menores ou pequenos lábios, eles são pregas medial. Eles circundam o vestíbulo da vagina. Nele tem, na parte superior, o ósseo externo da uretra, na parte inferior, o ósseo da vagina, e ele tem glândulas vestibulares que secretam o muco de lubrificação durante o ato sexual. No ósseo da vagina, no caso de mulheres que ainda não tiveram o ato sexual, mulheres virgens, nós temos o ímen, que ele oclui parcialmente a abertura da vagina. O clítoris, ele é uma estrutura erétil, mede cerca de 3 a 4 centímetros. Ele compõe corpos eréteis pequenos, que são chamados de cavernosos. A cabeça do clítoris, ele tem terminações nervosas sensoriais. O sistema reprodutor masculino ou sistema genital masculino é o sistema que garante a produção dos gametas masculinos e a introdução dos mesmos dentro do corpo da mulher, ou do sistema reprodutor feminino. Eles são divididos em órgãos externos e internos.
Os órgãos externos são formados pelo pênis, que é um órgão de formato cilíndrico com cerca de 12 a 16 centímetros, composto por duas colunas, que são o corpo cavernoso, e uma coluna ventral, que é o corpo esponjoso. No interior desse órgão encontra-se a uretra, e em sua parte terminal ele tem a chamada glande. Ele é envolvido por uma pele fina, que na região da glande forma uma dobra chamada prepúcio. É também formado pelo saco escrotal, que é outro órgão externo, que é uma bolsa escrotal em forma sacular, que fica abaixo do pênis. Ela é dividida por um septo em duas cavidades, ficando um testículo de cada lado. Ela é responsável pelo controle da temperatura dos testículos. Assim, quando está em algum ambiente frio, ela se retrai para que fique mais perto do corpo, aumentando a temperatura. Nos órgãos internos, temos testículos, que são os órgãos onde os espermatozoides são formados, mais precisamente dentro de estruturas chamadas de túbulos seminíferos. Esses órgãos apresentam também um papel importantíssimo na produção da testosterona. Temos também o epidídimo, que se localiza nas laterais posteriores dos testículos e é onde os espermatozoides adquirem maturidade e também desenvolve sua capacidade de movimentação. O epidídimo, ele pode ser distinguido em 3 porções: a cabeça, o corpo e a cauda, e ele pode chegar a medir 6 metros de comprimento. O ducto deferente são continuações do epidídimo, que possuem cerca de 30 centímetros cada de comprimento e passam ao redor e atrás da bexiga urinária. E também os ductos ejaculatórios, que possuem cerca de 2 centímetros de comprimento e são formados a partir da união de ducto deferente e das vesículas seminais. A uretra, a qual já foi falada no sistema urinário, por ser um órgão em comum entre os dois sistemas. As vesículas seminais, que secretam um fluido que forma mais da metade do sêmen, aproximadamente 60%, e o fluido produzido pela vesícula é rico em enzimas e em frutose, que é o que garante a energia necessária para o espermatozoide. A próstata, que é uma única glândula de aproximadamente o tamanho de uma noz, que produz uma secreção que forma o sêmen. Com a idade do homem, é comum que essa estrutura aumente de tamanho. E também as glândulas bulborretrais, que são um par de glândulas que liberam uma substância que lubrifica o pênis e ajuda a neutralizar os resíduos de urina que possa haver pelo caminho. O sistema reprodutor masculino, além da função de reproduzir a espécie, de produzir espermatozoide, ele também tem uma função muito importante, que é a produção da testosterona. A testosterona é o hormônio responsável pelo aumento de massa, pela libido, pela produção dos espermatozoides, e ele é produzido pelos testículos, que fica dentro do sistema reprodutor.